Olá, tudo bem? Deixa eu ver, a câmera tá aonde que tá essa câmera? Deixa eu testar aqui. Aqui, achei. Nunca gravei um vídeo com esse equipamento. Espero que esteja funcionando o áudio aí. Deixa eu até fazer um teste ao vivo. Ao vivo não, vou gravar. Tá gravando. E eu tive meu celular roubado, então a coisa tá um pouco caseira aqui, tá bom? Mas estou com algumas anotações aqui. Eu estava, agora é sexta-feira, 13h55 da tarde, 1h55. Eu estava aqui me aprofundando no estudo da lição e eu achei fantástico. Falei, não, vou ter que parar de novo e compartilhar. Já compartilhei um geral, agora eu vou compartilhar. Isso que é só a parte de sábado, tá? Eu parei aqui para analisar dia a dia. E olha que ideias bacanas aqui, só na parte de sábado. Fiz uma análise do texto da lição e trouxe aqui alguns tópicos aqui. O primeiro deles é o símbolo da resistência obstinada. Basicamente a lição ela vai girar em torno dessa questão. Mas antes, olha que interessante isso. Análise profunda. O estudo, ele utiliza uma ilustração inicial, o fazendeiro e o jumento. Você deve ter a tua lição aí, não vou ler de novo, está na lição da Escola Sabatina, onde fala da ilustração ali, para introduzir o quê? A ilustração introduz o tema central, que é a resistência do faraó em obedecer à ordem divina, mesmo diante de sinais claros e crescentes de juízo. Vamos lá, primeiro tópico aqui, símbolo da resistência obstinada. O faraó, ele representa alguém que resiste à voz de Deus, mesmo diante de advertências, age por interesse próprio, no caso aqui o econômico, né? E não por justiça, então os interesses são outros. E não só interesses econômicos, né? A lição também traz a questão da ameaça militar que o povo hebreu vai falar aqui daqui a pouquinho. Eu não vou pular as etapas aqui. Eu já leio aqui Êxodo 1, verso 10. E também ele precisa de algo que chame sua atenção, como na ilustração do jumento, né? Lembra que a ilustração fala, né? No final da ilustração ainda diz, bom, é pequena aqui, dá para compartilhar. Um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu, bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. E lá no finalzinho você vai ver, nas duas últimas linhas da lição de sábado, que diz assim, ó, assim ele precisaria de algo mais convincente, não apenas para chamar sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos. Está falando de Faraó. Isso aqui é um aspecto interessante, gente, muito interessante, porque não é apenas... Às vezes a gente olha para algo como as pragas e vê só a questão do castigo, mas não se limita a isso, tá? Não se limita a isso de forma alguma. E eu já vou mostrar para vocês, eu acho que tá aqui nessa anotação. Se não tiver, no final eu falo aqui para vocês. Que são tantas ideias que saltam, por isso que a Bíblia é viva, né? Ela não se esgota, né? Os aprendizados, as lições. Segundo tópico aqui é o contexto histórico e econômico. O texto ele ressalta a relutância do faraó, que a relutância de Faraó provavelmente se devia ao medo de perder mão de obra escrava, mão de obra barata, né? Ao impacto econômico para o Egito, essa é a consequência da perda do primeiro item, né? Da perda da mão de obra, da perda da mão de obra escrava, e a possível ameaça de revolta hebraica. Olha o que diz o capítulo 1, verso 10. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Então ele tinha esse medo, né? Ou seja, Faraó não via os hebreus como povo de Deus, mas como recurso produtivo. Era só interesse, né? Só usava o povo. O que demonstra
que ele era um ser desumano, né? Típico de todo o sistema de opressão, que não está ligando para a pessoa, né? E o terceiro tópico aqui, a mensagem teológica. Deus age com justiça progressiva. Ele não destrói de imediato, mas envia pragas gradualmente para dar oportunidade ao arrependimento. A dureza do coração não é só emocional, mas espiritual e moral. Olha só, essa obstinação dele, essa dureza dele não é emocional, mas espiritual e moral, um problema moral também. É rejeição ativa da vontade de Deus, mesmo quando esta é revelada com clareza. E uma síntese didática. O estudo das pragas do Egito revela a luta entre a soberania e a resistência obstinada do ser humano. O faraó, símbolo do poder humano, rejeita repetidamente a ordem divina por interesses egoístas e econômicos. Seu coração endurecido impede que ele reconheça a autoridade do Senhor, mesmo diante de sinais evidentes. O que isso faz? O que faz o coração dele se fechar? Esses desejos egoístas, né? Isso faz com que o coração dele seja fechado. Ah, tá aqui sim, ó. Tava esperando por essa fala aqui, ó. As pragas, lembra que eu falei agora há pouco que a gente olha só como castigo, né? Só vê dessa forma. Ah, é um castigo. Onde é que tá o amor nisso? Cadê Deus? Isso aqui a gente precisa de maturidade para entender isso. Maturidade espiritual. Veja, eu vou ler aqui com calma, ó. As pragas, então, não são apenas castigos, mas instrumentos pedagógicos de Deus destinados a quebrar a resistência e revelar quem Ele é. Eu diria que, em outros contextos, né, é Deus tentar quebrar a tentativa de Deus de quebrar o orgulho humano e levar a pessoa para o caminho da salvação. Às vezes a gente precisa ser quebrado, às vezes a gente precisa ser humilhado perante Deus, né, para que esse orgulho, esse egoísmo saia, né, de nós, esse mal que está nos levando à perdição. E Deus vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? Assim como o jumento da ilustração precisou de algo impactante para se mover, no caso ali o galho, né, grosso, que foi usado como instrumento ali para bater no jumento, Faraó também precisou de medidas drásticas para compreender a seriedade da ordem divina. Qual que era a ordem? Está lá no capítulo 5, verso 1. Deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. E por fim, aplicações para hoje. Estou aqui só na parte de sábado, tá? Eu vou continuar aqui meus estudos, talvez eu volte aqui e grave outros vídeos da parte de domingo, segundo, não sei. Estou aqui só querendo compartilhar o que está me chamando bastante atenção nesse estudo. Aplicações para hoje. Primeiro ponto, há corações endurecidos que só despertam diante de crises. Essa é uma realidade humana. Isso aqui é inegável, não tem como negar. Há pessoas, sim. Agora eu tenho que pensar, será que eu não sou essa pessoa? O apego, outra ideia aqui, ó. Outra aplicação. O apego ao poder ou ao lucro pode nos impedir de obedecer à vontade de Deus. Ou ao ego, ao dinheiro, enfim, ao status, ao cargo. Isso pode nos impedir, fechar o nosso coração, como aconteceu com o Faraó, para nos impedindo de obedecer à vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Outra aplicação, a paciência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de graça. Não é sinal de fraqueza, mas de graça. E aqui a graça a gente pode aplicar às pragas. As pragas também foram graça. Isso é graça. Ele nos dá tempo para mudar. Veja, coloque aí no comentário se você entende
e como que era antes, você não entendia isso como graça e agora está entendendo ou ainda não consegue entender, interage aí com a gente. Devemos aprender a ouvir a voz de Deus sem que Ele precise nos chamar a atenção com dor. Isso aqui é forte, né, gente? Quem é ovelha aqui do rebanho, já ouviu falar aqui algumas vezes, né? Eu repito isso constantemente, que antigamente eu ficava pensando, será que é mesmo? Será que aquela famosa frase é que se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu pensava, será que isso é verdade mesmo? Eu não conseguia ver não conseguia dar muito crédito a essa frase. Mas hoje eu tenho certeza absoluta. Não duvido de forma alguma. De forma alguma. Que Deus me quebre. Que Deus nos quebre, né? Mas, como diz a frase do famoso pastor Emilson, a famosa frase do pastor Emilson dos Reis, é melhor queimar aqui do que no inferno. É melhor queimar aqui do que no inferno. Então, que a gente não deixe para o juízo, né? Que sintamos, aliás, não precisamos também sentir dores aqui. Podemos obedecer, né? E avançar sem precisar passar pela dor. Porém, alguns vão precisar passar pela dor, né? Quando eu digo alguns, é que sempre terá pessoas que precisarão passar pela dor para aprender, não é mesmo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma frase que eu vi hoje, e foi coincidência, tá? Foi de um canal aqui, de uma página, C.S. Lewis. Não sei se a frase é dele, parece que é, porque está assinada como C.S. Lewis, mas ela diz assim, ó: para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retornar na direção correta. Retornar à direção correta. Então, você está indo na estrada errada. Eu falei isso no outro vídeo, né? Sem ver essa frase, mas o contexto é o mesmo. A ideia é a mesma. Se você está na estrada errada, eu falei no outro vídeo assim, ó: quanto antes voltar é melhor. Porque quanto mais eu continuar no caminho errado, vai ser mais difícil para voltar. Então, aqui a frase, ela tá sensacional, né? O que é progredir? O que é avançar? Não é eu continuar indo para frente, nesse caso. É eu voltar para trás. É eu convergir, né? Fazer a conversão e voltar para trás. Isso sim, voltar para trás na direção correta, né? É o verdadeiro sentido de progressão. Deus nos ajude, né? Deus nos ajude a fazer a vontade dele e seguir na direção que ele quer que sigamos. Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.